A notícia começou a circular ainda cedo, como quem não quer nada, em grupos de WhatsApp de torcedores, perfis misteriosos em redes sociais e aquele amigo que sempre sabe das coisas antes, até tomar a forma de uma frase que doeu fundo no coração da torcida do São Paulo: Robert Arboleda vendido para o PSG. De repente, o que parecia apenas mais um boato de janela de transferências passou a ganhar corpo, detalhes, cifras, bastidores, e o torcedor tricolor se viu diante de um misto de incredulidade, revolta, orgulho e temor pelo futuro da nossa zaga, como se o chão do Morumbi tivesse balançado por baixo das través que tantas vezes ele salvou. Ao longo do dia, cada atualização parecia gasolina jogada numa fogueira já acesa. Um dizia que os franceses já teriam chegado com uma oferta irrecusável, outro cravava que o acordo estava fechado e que só faltava o anúncio oficial, enquanto alguns ainda tentavam segurar a esperança de que tudo não passasse de especulação exagerada. Para nós, são paulinos, foi impossível se concentrar em qualquer outra coisa. No trabalho, na escola, no trânsito, tudo girava em torno da mesma pergunta martelando na cabeça e no peito, como um gol sofrido aos 45 do segundo tempo. Será que o nosso xerife realmente está indo embora? Arboleda não é apenas um zagueiro na nossa memória afetiva de torcedor, ele virou símbolo de resistência em momentos de caos, um daqueles jogadores que se misturam com a história recente do clube, carregando nos carrinhos, nos cortes de cabeça e nas divididas a cara de um São Paulo que tentou se reconstruir em meio a crises, dívidas e tropeços. Quando alguém fala o nome dele, a gente não pensa só em números, contratos ou nacionalidade, a gente lembra da raça, da entrega, da forma como ele se jogava em bolas impossíveis e levantava o Morumbi em noites em que tudo parecia conspirar contra. Por isso, quando começaram a surgir notícias de que o PSG teria avançado forte, com reuniões, intermediários e uma proposta robusta, o rumor ganhou um peso diferente. Não era mais aquela conversa solta de mesa de bar, mas sim uma especulação que vinha acompanhada de detalhes. Duração de contrato, salário alto em euros, bônus por metas, e até projeções de como ele se encaixaria no sistema do clube francês. Cada linha lida, cada vídeo visto, cada comentário ouvido reforçava a sensação de que, mesmo sem anúncio oficial, o negócio poderia estar mais perto de acontecer do que gostaríamos de admitir. Quando as cifras começaram a ser jogadas na mesa, o torcedor tricolor se viu dividido entre a emoção e a razão. Falava-se em valores que poderiam aliviar parte das dívidas, reforçar o caixa e dar fôlego para o São Paulo respirar financeiramente, pagar salários em dia, investir em estrutura e, quem sabe, até trazer reforços pontuais. Ao mesmo tempo, vinha um nó na garganta. Como colocar preço em um jogador que, tantas vezes, pareceu segurar sozinho a defesa em momentos decisivos, que virou referência de segurança, que fez a gente respirar aliviado quando a bola era alçada na área. Essa dualidade de sentimentos se espalhou pela torcida como uma corrente elétrica invisível. De um lado, quem entende que o sonho europeu é inevitável para qualquer jogador que se destaca e que, no futebol moderno, recusar uma fortuna vinda de um gigante como o PSG é quase impossível. Do outro, aqueles que se sentem traídos, cansados de ver ídolos indo embora justamente quando parecem estar no auge, deixando a sensação de que o São Paulo vira vitrine e não protagonista, fornecedor de talentos para a Europa, enquanto nós ficamos aqui tentando remontar o quebra-cabeça a cada janela de transferências. As redes sociais viraram um termômetro da alma tricolor. Havia quem escrevesse mensagens de agradecimento antecipado, como se a venda já fosse fato consumado, lembrando dos jogos épicos e desejando boa sorte na França. Mas também apareciam posts de revolta contra a diretoria, críticas à forma como o clube lida com negociações, questionamentos sobre planejamento e até teorias de que o São Paulo sempre vende seus melhores jogadores na hora errada. No meio de tudo isso, memes, montagens com Arboleda em frente à Torre Eiffel e aquela dose de humor ácido que o torcedor usa para tentar disfarçar a dor. A imagem que muitos de nós guardamos na cabeça, ao imaginar essa possível despedida, é a do Morumbi lotado, bandeiras tremulando, faixas estendidas e um coro ecoando o nome de Arboleda como se fosse a última vez. Mesmo que, por enquanto, tudo esteja ainda no campo da especulação, o torcedor tem essa mania de se antecipar aos fatos, de já se ver vivendo a cena do adeus, aplaudindo o jogador, chorando junto, agradecendo por cada carrinho, por cada dividida ganha, por cada momento em que ele representou o espírito guerreiro que a gente tanto cobra de quem veste o nosso manto. Não é exagero dizer que Arboleda virou sinônimo de segurança defensiva para o São Paulo. Seu estilo firme, às vezes até intempestivo, mas quase sempre eficiente, fez com que a gente confiasse nele como pilar da zaga. Ele não era só um zagueiro que afastava a bola, ele intimidava, se impunha, comandava a defesa com gestos e gritos, levantava os braços, orientava os companheiros, brigava pelo espaço na área com centroavantes pesados, e isso tudo criava uma sensação de que, se a bola fosse na direção dele, havia uma chance enorme de que nada de pior acontecesse. Basta lembrar de jogos em clássicos, quando o coração tricolor batia acelerado a cada ataque rival.
Quantas vezes vimos Arboleda antecipando centroavantes perigosos, travando finalizações a queima-roupa, tirando bolas em cima da linha, subindo no terceiro andar para afastar cruzamentos venenosos. Era nessas horas que a arquibancada explodia em gritos de alívio, em aplausos sinceros, em cânticos que não estavam combinados, mas surgiam de forma espontânea, como um abraço coletivo que vinha do concreto e subia até o gramado. É impossível falar de Arboleda no São Paulo sem mencionar partidas marcantes, em que ele simplesmente se recusou a perder. Jogos de mata-mata em torneios nacionais, clássicos contra rivais históricos, noites em que o time parecia encurralado, mas o nosso zagueiro se agigantava, cobria falhas, dobrava a marcação, se jogava nas bolas como se cada lance fosse o último da carreira. Essas lembranças grudam na mente do torcedor e tornam ainda mais dolorosa a ideia de vê-lo vestindo outra camisa, ainda mais uma de um gigante europeu. A especulação de que o PSG teria mirado em Arboleda faz sentido dentro do contexto do futebol mundial. O clube francês vive em busca de combinações entre estrelas milionárias e jogadores confiáveis, que possam dar equilíbrio a um elenco cheio de brilho ofensivo, mas que tantas vezes foi criticado pela falta de solidez atrás. E aí entra a figura do zagueiro são paulino, um defensor que une força física, boa impulsão, imposição nas áreas e uma experiência acumulada em jogos de alta pressão, exatamente o tipo de atleta que pode ser visto como peça importante para disputar Champions League e conquistar títulos europeus. Nos bastidores, a narrativa que circula é de que intermediários teriam começado a trabalhar em silêncio há algum tempo, observando o desempenho do zagueiro em jogos decisivos, analisando estatísticas, conversando nos corredores do futebol internacional. As investidas teriam se intensificado depois de uma sequência de atuações sólidas, quando Arboleda pareceu viver um de seus melhores momentos com a camisa tricolor, chamando a atenção de olheiros e executivos que, normalmente, olham para os atacantes, mas dessa vez teriam se rendido à importância de um defensor confiável. Em meio a tudo isso, surge a figura do empresário, aquele personagem muitas vezes invisível, mas fundamental nesse tabuleiro. Disse que reuniões teriam acontecido, propostas foram colocadas sobre a mesa, contrapropostas surgiram, e o nome do São Paulo apareceu no centro de uma negociação em que cada detalhe vale ouro. Para o torcedor, tudo isso chega em forma de prints, áudios, fontes próximas e mensagens atravessadas, mas a sensação é de que uma grande novela está sendo escrita longe dos nossos olhos, enquanto a gente observa da arquibancada virtual. A diretoria do São Paulo, por sua vez, aparece na história como o lado que precisa equilibrar emoção e necessidade. De um lado, o desejo de manter um dos pilares do elenco, alguém que ajuda não só dentro de campo, mas também no vestiário, pela liderança, pela experiência, pelo respeito que impõe. Do outro, a realidade crua das finanças, com boletos acumulados, dívidas, obrigações e um mercado que, quando aparece com milhões de euros, torna qualquer decisão ainda mais pesada. Por trás de cada rumor de venda, existe essa conta invisível que a gente sabe que o clube precisa pagar. Para quem vive o dia a dia na Barra Funda, a possível saída do zagueiro teria impacto direto no clima interno. Todo mundo sabe como é importante ter líderes de grupo, aqueles jogadores que seguram a bronca em momentos difíceis, que chamam a responsabilidade nas conversas, que apontam o dedo quando algo está errado, mas também abraçam o companheiro quando ele falha. Arboleda sempre transmitiu essa imagem para nós. Imaginar o vestiário do São Paulo sem a presença dele é como tirar um pilar de um prédio que ainda está em obra. O técnico, que aqui a gente imagina olhando para o elenco, para o quadro tático na parede, para o calendário cheio de jogos difíceis, teria diante de si um desafio gigantesco. É diferente perder um jogador comum e perder alguém que está acostumado a ser titular em jogos grandes, que tem entrosamento com o restante da linha defensiva, que já conhece a rotina, os atalhos do campo, as manias dos adversários. Reorganizar o sistema sem Arboleda não seria apenas trocar um nome por outro, mas redesenhar uma parte importante do time. Taticamente, a ausência de um zagueiro como ele muda até a forma como o São Paulo pensa o jogo. Um defensor com boa impulsão e presença na bola aérea defensiva e ofensiva, que participa do ataque em escanteios, que é arma nos cruzamentos, que puxa a marcação adversária, faz falta na bola parada. Ao perder essa peça, o treinador precisaria encontrar novas soluções para proteger a própria área e, ao mesmo tempo, continuar ameaçando a área rival, algo que muitas vezes depende da qualidade e do timing de um jogador específico. A questão que imediatamente surge na cabeça do torcedor é: quem entra no lugar de Arboleda se o rumor se confirmar? Alguns olham para o elenco e tentam encontrar uma resposta dentro de casa, apostando em zagueiros mais jovens, em atletas que ainda não tiveram sequência, mas que poderiam crescer com a responsabilidade. Outros já pensam no mercado, imaginando contratações cirúrgicas, talvez um nome experiente que chegasse com status de titular, ou alguém promissor, que pudesse se desenvolver com a camisa tricolor, ainda que nunca seja simples substituir um ídolo.
O problema é que jogador com o pacote completo que Arboleda oferece não se encontra em qualquer esquina do mercado. Não é só a questão técnica, mas a conexão com a torcida, a adaptação à pressão de jogar no São Paulo, a forma como ele aprendeu a encarar clássicos e decisões, tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo, não é algo que se compra pronto junto com a assinatura de contrato. Por isso, a especulação sobre a venda mexe tanto com os nervos, porque sabemos que, mesmo que entre alguém bom, igual não vai ser. Há também um lado de orgulho escondido em meio à dor. Ver um jogador que vestiu a camisa tricolor, que suou por nós, que cresceu aqui, sendo desejado por um gigante europeu como o PSG, mostra que, apesar de todos os problemas, o São Paulo ainda é um clube que forma e lapida jogadores em alto nível. É como se o mundo estivesse olhando para o Morumbi e dizendo: aí ainda nasce craque, aí ainda se produz zagueiro de peso, aí ainda é um lugar de futebol grande, mesmo quando os títulos demoram a voltar. Muitos torcedores mais antigos fazem um paralelo entre essa possível venda e outros momentos em que o São Paulo viu ídolos irem embora para a Europa. Histórias se repetem, dores se renovam, mas também se cria aquela sensação de continuidade, de que o clube atravessa gerações, perde grandes nomes, ganha outros e segue. Ainda assim, não há como negar que cada caso é único e que, no presente, a ferida aberta pela especulação em torno de Arboleda dói como se fosse a primeira vez. Nos arredores do Morumbi, já dá para imaginar faixas levantadas, tanto de agradecimento quanto de cobrança. Obrigado por tudo, Arboleda. Ao lado de diretoria, honrem o São Paulo, resumem bem esse espírito dividido. O torcedor quer se despedir em grande estilo, se for para ser despedida, mas também quer mostrar que o clube precisa se colocar com mais firmeza nas negociações, que não pode parecer sempre o lado mais frágil na mesa em que os ricos da Europa ditam as regras. Enquanto isso, a ideia de um último jogo se desenha como um fantasma nos pensamentos de quem ama o clube. A torcida começa a especular qual seria a partida derradeira, se ele vai entrar em campo sabendo que já está vendido, se haverá volta olímpica, se os companheiros vão abraçá-lo ao final, se o narrador vai alongar o grito de seu nome, se o estádio vai cantar uníssono, esquecendo qualquer falha passada e focando apenas nos momentos em que ele foi gigante. O clima de pré-jogo, caso isso aconteça, tende a ser diferente de qualquer outra partida comum. O trajeto até o estádio, o barzinho da esquina, o vendedor de churrasco na porta, o ambulante com bandeiras e camisas falsificadas, tudo ganha uma aura melancólica, como se o torcedor estivesse vivendo cada detalhe com mais intensidade, tentando guardar na memória sensações que, sabe-se lá quando, poderão se repetir com outra figura tão identificada assim com a camisa tricolor. Dentro do estádio, a cada vez que o nome de Arboleda for anunciado no telão, ou ecoado pelo sistema de som, o grito deve vir mais forte, mais carregado de emoção. Cada toque na bola vira motivo de aplauso, cada desarme ganha cheiro de despedida, e até os erros, se vierem, acabam sendo abraçados como parte de uma história humana, imperfeita, mas sincera. O futebol tem esse poder de transformar uma simples escalação em um capítulo marcante da vida de milhares de pessoas. Num lance decisivo, em que o time adversário chega com perigo, a torcida prende a respiração e, ao ver Arboleda se jogar na bola, sair de carrinho, salvar o gol, a explosão nas arquibancadas parece ter também um tom de agradecimento. Não é apenas o alívio pelo gol evitado, é a sensação de que ele está sendo ele mesmo até o fim, mantendo a identidade de zagueiro guerreiro, sem se poupar, sem jogar com freio de mão puxado, mesmo com o futuro possivelmente sendo escrito longe dali. No apito final, a cena imaginada por muitos de nós é a de um Arboleda emocionado, caminhando pelo gramado, aplaudindo a torcida, apontando para o escudo do São Paulo no peito, talvez segurando as lágrimas, abraçando companheiros, cumprimentando funcionários e ouvindo o Morumbi cantar seu nome em coro. Mesmo sem anúncio oficial, o rumor e a especulação já criaram uma história paralela na cabeça de todo torcedor, uma espécie de despedida antecipada que o coração vive antes de a realidade confirmar qualquer coisa. Nos bastidores, o PSG seria descrito como um clube que não costuma recuar quando decide por um jogador. Isso aumenta ainda mais a tensão para o torcedor tricolor. Fala-se em exames médicos marcados, em documento de pré-contrato pronto, em troca de minutas entre departamentos jurídicos, e tudo isso alimenta a sensação de irreversibilidade. A cada nova informação exclusiva que surge, o boato ganha mais cara de verdade, e o torcedor fica ali, entre a esperança de um desmentido e o conformismo com o que parece inevitável. Entre os são paulinos, surge uma discussão acalorada sobre o valor da transferência. Há quem ache que o clube está vendendo barato, considerando o peso de Arboleda no elenco e a situação inflacionada do mercado europeu, que paga fortunas por jogadores de posições menos decisivas. Outros enxergam o negócio como uma oportunidade, considerando idade, momento e o risco de perder um atleta importante sem retorno financeiro no futuro, caso o contrato se aproxime do fim sem renovação. Essa divisão de opiniões é natural em um clube de massa,
mas deixa ainda mais claro como a venda de um jogador dessa importância não é apenas um ato burocrático. Ela mexe com identidades, com memórias, com expectativas. O torcedor que lembra da defesa milagrosa em um jogo específico pesa isso na balança de forma diferente do dirigente que recebe uma planilha com números, gráficos, projeções de receita. No fim, essa distância entre quem ama e quem dirige é uma ferida que se reabre a cada negociação. Em meio à possível saída, o vestiário do São Paulo também precisaria se reorganizar. Um líder defensivo vai embora e alguém precisa ocupar esse espaço, não apenas de forma técnica, mas emocional. Quem será o novo xerife? Quem vai chamar a marcação, orientar o posicionamento, bater no peito quando o time estiver recuando demais? Talvez seja a chance de um jovem se impor, talvez um veterano assuma o bastão, ou talvez o grupo se reinvente com uma liderança mais distribuída. O clube, sabendo que não pode se dar ao luxo de ficar frágil atrás, provavelmente já estaria mapeando opções de mercado, ligando para empresários, analisando vídeos, discutindo características. A busca por um zagueiro que una força, velocidade, bom jogo aéreo e personalidade é sempre difícil, ainda mais com orçamento limitado. A torcida observa esse movimento com desconfiança e expectativa, esperando que não venham apostas duvidosas, mas sim alguém que, ao menos, possa ser ponto de partida para uma nova era defensiva. Do outro lado do oceano, jornais franceses começariam a apresentar Arboleda ao seu público, descrevendo-o como um novo pilar defensivo vindo do Brasil, destacando números, recortes de jogos e citando São Paulo como clube formador. Para nós, torcedores tricolores, seria estranho ver essas matérias, porque nelas, muitas vezes, a profundidade da relação entre jogador e clube se resume a linhas frias, sem captar a carga emocional que existe em cada carrinho dado no Morumbi, em cada clássico, em cada noite de Libertadores. Ainda assim, o nome do São Paulo circulando na mídia internacional, associado a um jogador que vai para o PSG, reforça a imagem de que o clube continua relevante no cenário mundial. Isso pode ajudar em negociações futuras, na atração de patrocinadores, no convencimento de jovens talentos de que aqui é um lugar onde é possível crescer e chegar longe. O torcedor entende esse aspecto, mas isso não diminui a saudade antecipada que começa a apertar o peito. É fácil imaginar o impacto dessa possível transferência também no universo comercial. Camisas de Arboleda podem se tornar itens ainda mais desejados, tanto entre colecionadores quanto entre torcedores comuns, que vão querer guardar um pedaço físico da memória. Ao mesmo tempo, crianças podem começar a pedir aos pais uma camisa do PSG com o nome dele nas costas, criando um laço curioso entre o amor tricolor e o fascínio por um clube europeu estrelado. Para muitos, ver o jogador com uma camisa de outro clube será um choque inicial. Aquele mesmo atleta que por tanto tempo foi parte da paisagem tricolor, com o escudo do São Paulo no peito, agora surgindo em fotos ao lado de craques milionários, em um estádio distante, com uma torcida que ainda não entende tudo o que ele representou aqui. É uma mudança de cenário brutal, mas que faz parte da lógica do futebol global, onde as carreiras são cada vez mais itinerantes. No imaginário são paulino, já dá para desenhar a estreia de Arboleda no Parque dos Príncipes. O narrador francês pronunciando seu nome com um sotaque diferente, a torcida do PSG ainda conhecendo quem é aquele zagueiro equatoriano vindo de um gigante brasileiro, enquanto, aqui no Brasil, muitos de nós estaremos em frente à TV, sentindo um misto de orgulho e nostalgia, torcendo para que ele vá bem, mas ao mesmo tempo desejando que ele nunca tivesse saído. Ao mesmo tempo, a preocupação com o presente e o futuro do São Paulo aumenta. Sem um dos pilares da zaga, como o time vai se comportar em jogos decisivos do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores, se estivermos nela? A reorganização defensiva é sempre delicada e, se não for bem feita, pode custar pontos, classificações, objetivos. O torcedor sabe disso e, por isso, não se limita a discutir o tamanho da venda, mas também a urgência de uma reconstrução sólida. Em meio a essa ansiedade, muitos voltam a olhar para as categorias de base, uma marca registrada do clube. Será que é hora de apostar em um zagueiro jovem, formado em Cotia, que possa se desenvolver em cima da hora, com a pressão do agora ou nunca? Essa mistura de medo e esperança é típica do São Paulo, que tantas vezes viu garotos se transformarem em monstros dentro de campo, mas também sabe que nem todo talento está pronto para carregar um fardo tão pesado de uma vez. A história de Arboleda no São Paulo, se esse rumor de venda ao PSG se confirmar, ganha contornos de ciclo completo. Chegada com poucos holofotes, consolidação, críticas aqui e ali, virada de chave, idolatria de boa parte da torcida e uma saída em direção a um gigante europeu. É uma narrativa conhecida, mas não menos intensa por isso. Cada jogador vive esse roteiro de forma única, e para o torcedor tricolor, a despedida de um xerife sempre tem gosto de capítulo final de uma série que a gente adoraria continuar assistindo.
Os programas esportivos, debates em rádio, mesas redondas de TV e canais de internet ganham munição para horas e mais horas de discussão. Pundits analisam se o valor foi justo, se o PSG acertou na escolha, se o São Paulo deveria ter segurado, se havia outro jeito de equilibrar as contas. O torcedor, ouvindo tudo isso, se sente parte de um julgamento público, em que seu clube e seus zagueiros são os réus e ao mesmo tempo as vítimas de um sistema em que o dinheiro sempre fala mais alto. No meio dessa barulheira toda, muitos são paulinos param para lembrar que, lá atrás, nem todo mundo acreditava em Arboleda. Houve quem o criticasse com dureza em determinados momentos, quem pedisse banco, quem disse que ele não tinha nível para ser titular absoluto. A vida, no futebol, é irônica, e agora esse mesmo jogador, tantas vezes contestado, é tratado como peça-chave, insubstituível, alguém cuja ausência provoca pânico mesmo antes de se concretizar. Esse contraste escâncara como o tempo muda percepções. O Arboleda que hoje é especulado como reforço de luxo para o PSG é o mesmo que, em alguns momentos, cometeu erros, falhou em jogos importantes e foi alvo de críticas duras. A relação entre ídolo e torcida é feita também de percalços, e talvez isso torne tudo ainda mais humano, porque não estamos falando de um super-herói infalível, mas de alguém que errou, acertou e, no balanço final, conquistou respeito. Há também o temor silencioso de que o dinheiro da venda não seja utilizado da melhor forma. O torcedor do São Paulo, calejado por anos de gestões contestadas, sabe que nem sempre um grande valor entra no caixa e se transforma em reforços à altura. A preocupação não é só perder Arboleda, é perder Arboleda e ainda ver o clube fazer apostas erradas, trazer jogadores que não se encaixam, desperdiçar a oportunidade de dar um salto qualitativo no elenco. Por outro lado, o rumor também alimenta sonhos. Com a possível entrada desse montante, começam as listas imaginárias de reforços que a gente gostaria de ver vestindo o manto tricolor. Surgem nomes, comparações, devaneios de contratações que poderiam, de alguma forma, compensar a perda do xerife. Talvez um zagueiro experiente, talvez um meia criativo, talvez um atacante de peso, cada um projeta o futuro de um jeito, mas todos concordam em uma coisa: o dinheiro não pode ser tratado como solução mágica, precisa ser bem investido. Enquanto Arboleda, nos rumores, já aparece posando com a camisa do PSG, dando aquele sorriso tímido para as câmeras, a torcida tricolor se vê dividida entre acompanhar esse novo capítulo da carreira dele e virar o rosto para não doer tanto. Não adianta, vamos acompanhar, vamos torcer para que ele vá bem, que faça história, que se torne protagonista em jogos grandes, mas sempre haverá aquela pontada quando lembrarmos que, lá no fundo, gostaríamos de ter visto essa história continuar sendo escrita no Morumbi. As mensagens de despedida que, cedo ou tarde, surgiriam nas redes sociais do jogador seriam lidas com atenção quase religiosa. Cada palavra de agradecimento, cada citação à torcida, ao clube, aos companheiros, seria dissecada. O torcedor quer sentir que o clube foi importante de verdade, que não foi apenas uma estação de passagem, mas um lugar onde o atleta se sentiu em casa, foi acolhido, teve sua vida marcada. É a forma de transformar a dor da partida em um pouco de orgulho. O clube, por sua vez, soltaria uma nota oficial destacando a importância de Arboleda, agradecendo pelos serviços prestados e desejando boa sorte na nova etapa. Seria um texto protocolar, com palavras bem escolhidas, que cumpriria seu papel institucional, mas que dificilmente teria a mesma carga emocional que o torcedor coloca em seus gritos, suas faixas, seus vídeos de homenagem. Ainda assim, é parte do ritual que marca a transição entre passado e futuro. Homenagens espontâneas surgiriam nas mais diversas formas. Grafites com o rosto do zagueiro em muros próximos ao estádio, bandeirões improvisados, camisas personalizadas com frases de agradecimento, vídeos compilando desarmes e gols, tudo organizado por torcedores que sentem necessidade de eternizar o jogador em algum lugar além da memória. O São Paulo, mesmo na dor, sabe celebrar seus guerreiros, e Arboleda não seria exceção. No pensamento de muitos de nós, existe até a fantasia de um reencontro futuro, quem sabe em um Mundial de Clubes, com São Paulo enfrentando o PSG, o Morumbi, ou um estádio de outro continente, sendo palco de um duelo entre o time que revelou e o clube que contratou. Imaginar Arboleda do outro lado, encarando os antigos companheiros, é uma mistura de sonho e pesadelo, mas também é uma forma de lembrar que o futebol é cheio de reviravoltas que ninguém consegue prever. A possível transferência também tem um significado especial para o futebol equatoriano, que veria um de seus principais zagueiros ganhando espaço em um dos clubes mais ricos do mundo. Para o torcedor do São Paulo, isso reforça a sensação de que ajudamos a construir essa trajetória, que fomos parte de um processo que tirou um jogador de um contexto e o levou ao mais alto nível. É um orgulho compartilhado, que ultrapassa fronteiras e mostra como o clube ainda é plataforma de grandes histórias. No fim das contas, para nós, são paulinos, tudo isso se resume a uma mistura de gratidão, dor e esperança.
Gratidão por tudo o que Arboleda já fez em campo, por cada dividida vencida, por cada lance em que ele nos deu confiança. Dor por imaginar a defesa sem ele, por pensar que talvez nunca mais vamos vê-lo subir no terceiro andar com a camisa tricolor em uma bola parada. E esperança de que, mesmo sem ele, o clube será capaz de se reinventar, de formar novos xerifes, de escrever novas histórias de superação. O amor pelo São Paulo sempre foi maior do que qualquer jogador, por mais ídolo que seja. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Jogadores vêm e vão, alguns deixam marcas mais profundas, outros passam quase despercebidos, mas o torcedor continua ali, sofrendo, vibrando, viajando, gastando o que tem e o que não tem para estar perto do clube. Se Arboleda realmente for para o PSG, o luto vai durar um tempo, mas, mais cedo ou mais tarde, o grito de incentivo volta à garganta. Talvez essa especulação, que pode virar realidade ou morrer como tantas outras na fogueira das janelas de transferência, sirva também como um chamado para a torcida se unir ainda mais em torno do time. Lotar o Morumbi, cantar do primeiro ao último minuto, abraçar quem ficar, apoiar quem chegar, cobrar com inteligência, exigir planejamento, mas nunca deixar que a paixão pelo clube seja menor do que qualquer frustração momentânea. E, quem sabe, da mesma dor que sentimos agora ao imaginar Arboleda com outra camisa, nascerá o próximo ídolo. Um garoto da base que ninguém esperava, um reforço desacreditado que se transforma em líder, um zagueiro que assume a responsabilidade de ser a nova muralha tricolor. O futebol tem essa capacidade de se renovar o tempo todo, e o torcedor do São Paulo, acostumado a ver grandes nomes surgirem e partirem, sabe que a esperança nunca pode ser totalmente abandonada. Enquanto isso, muitos de nós vamos acabar, sim, acompanhando mais de perto os jogos do PSG, mesmo que seja só para ver como está o nosso ex-xerife. Vamos torcer por ele, vibrar com seus desarmes, comentar suas atuações, mandar mensagens em grupos lembrando que esse aí a gente já sabia que era monstro. É o jeito tricolor de ser, o jogador muda de clube, mas o carinho, na maioria das vezes, continua.